pontuações, tudo pode acontecer. Quem tá lá embaixo pode subir, quem tá em cima pode descer. Começa a prova com 15 ring muscle ups. Isso aí, no primeiro plano a gente vai ter a imagem principal na câmera da esquerda, porque nós temos 3 atletas, os 2 líderes do campeonato que estão empatados estão na raia 8 e na raia 10. Na raia 6 temos o terceiro colocado, que é o Cauê, e vamos dar um foco também para o Marquinhos, que está lá no outro plano, na raia 19, na 4ª colocação. E aí, podemos ver aqui na raia de número 1, o atleta foi descer da argola, desceu um pouquinho errado, e a argola vai balançar um monte agora. Até ele acertar essa argola, ele vai perder ali pelo menos de 5 a 10 segundos para poder voltar. Como pode ver agora nesse primeiro plano, o atleta da raia de número 1. Vamos ver quem vai ser o primeiro a sair do Ring Muscle Up e começar as sequências de Double Under. Se é o Camilo ou se é o Maicon. Salomão, eles estão vestidos a lá Quarteto Scale. Vários atletas de calçãozinho vermelho e de camiseta branca, igual os líderes do CrossFit Games. E ó, temos o primeiro atleta que já saiu da sequência de Ring Muscle Up, e é ele, o líder atualmente por critério de desempate, Eduardo Camilo, o Japa, fazendo sua sequência de 60 Double Unders. Isso e o aí. Maicon ali, ó, podemos ver bem no fundo da tela, na raia de número 10, ele sofrendo um pouco no momento da entrada dos seus Ring Muscle Ups. Isso aí, essa vantagem é muito importante pro Camilo. Se o Maicon sofrer um pouquinho no ringue, muitas pessoas vão ficar entre ele nessa colocação, que vai dar uma vantagem pro Camilo. E o Maicon tá lá atrás ainda brigando com seus rings muscle ups. O Japa já chegou no dumbbell para fazer os seus hang, clean and press. E aí, lembrando que são 20 repetições, galera. Quem tá assistindo de casa ali tá perguntando, tem que ser obrigatoriamente só com o braço? Não. O atleta pode alternar esse braço de acordo com a sua estratégia. Se ele quiser fazer as 20 repetições só com um lado, não tem problema. Fica a critério do atleta, como ele vai estar fazendo a melhor troca, ou a cada repetição. Porque assim, para essa categoria, este peso de 50 libras é um peso leve, não é um peso elevado. Então eles conseguem manter uma cadência, um ritmo bom. E a maioria vai fazer uma troca ali, eu acredito eu, de 5 em 5 repetições. Isso aí, Salomão. Quase todo mundo já deixou as argolas ali das primeiras colocações. O Camilo avançando com o dumbbell para fazer o step up. O Maicon conseguiu avançar dos muscle ups, que ele estava tendo dificuldades. Lá no outro plano vimos o Marquinhos já nos seus dumbbell hang, clean and press. E a bateria está se desenrolando como previsto, Salomão. Exato. E o atleta que está na raia de número 6, o Cauê Carvalho, tá um pouco atrás, ele que é o atual terceiro colocado, ele tá ficando um pouquinho atrás nessa prova, ele não entrou ainda nas sequências de hang clean press, então ele vai ter que correr contra o tempo agora e contra seus adversários para pelo menos conseguir encostar lá. Ele tá agora na sequência do Double Under. Conseguiu fechar os seus 15, levou 3 minutos e 10 segundos para fazer seus 15 ring muscle ups. E o atleta da raia de número 5 também indo, o Alan Henrique, partindo para os seus step-ups. Ele que atualmente, nessa bateria, é o segundo colocado. Então tem 2 atletas no step-up, Camilo, o líder do campeonato, e o Alan Henrique de Souza, da raia de número 5. No segundo plano já temos mais atletas no step up. Marquinhos Paz, o atual 4º colocado, está nos seus step ups. O Marcelão, nosso rosto e rosto do canal, está com o dumbbell para fazer o step up. E na raia ao lado dele, na raia de número 17, nós temos o Fernando Lucas, que está também nesse mesmo movimento. Eu acho que os atletas vão começar a se diferenciar um pouquinho no segundo bloco, né, Salomão? Exato, o segundo bloco, a partir do momento que virar o box jump e o double press, é onde vai dar uma diferença um pouquinho maior. E ó, o Camilo lá já na sua sequência de 30 toes to bar, manter naquele padrãozinho constante, não acelerado, para conseguir manter o máximo de movimento que conseguir seguidos com poucas quebras. Camilo sem dificuldade alguma na prova, dominando, ficando sempre um movimento à frente dos demais e uma consistência absurda. Ele está na metade do segundo bloco e ele não demonstra cansaço algum, Salomão. Está pleno na prova. Abre para o plano. Só abre. Ó, o Camilo lá fazendo sequência de toes to bar, na raia de número
O 10, puder, na raia de número pra nós. 8, perdão, e na raia de número 6, o Cauê Carvalho também chega no Toast to Bar. Cauê chegou junto com um pouco atrás de Camilo e tá fazendo seus Toast to Bar. O Cauê que tá na terceira colocação e tá encostando no Camilo. Isso aí, Salomão, ele deu uma boa recuperada na prova, tá? Rap, ó, os 3 que estão no Toast to Bar são os atuais primeiro, segundo e terceiro colocado do campeonato. Lembrando que o Camilo está empatado junto em número de pontos lá com a raia 10, o Eduardo, na verdade a raia número 10, o Maicon da Shivunk, da Monster Factory. E lembrando, eles estão empatados em números de ponto, mas o Camilo tem um primeiro colocado e 2 segundos colocados, enquanto o Maicon ele tem um primeiro, um segundo e um terceiro. Então a pontuação está empatada, mas pelo critério de desempate, o Camilo está levemente à frente. Então é uma prova apenas. O Maicon tem que ficar uma prova à frente do Camilo para conseguir passar ele à frente novamente, porque se ficar atrás, Camilo ainda tem a vantagem do critério de desempate, hein? Mas me chamou muito a atenção o desempenho do Maicon. Ele que sofreu muito nos Ring Muscle Up, foi um dos últimos atletas desse top 5 aí para avançar para o Double Under, mas recuperou e tá junto agora na prova. Salomão, você consegue observar a raia de lá? O Marcelão já tá fazendo seus Toast to Bar e o Marquinhos Paz já está avançando para a corda. Ó, já tá na corda o Marquinhos Paz. Então tá lá, Marquinhos. Então, ó, nós temos 2 atletas fazendo, 3 agora fazendo Toast to Bar, um do lado do outro. Marquinhos fazendo seus Double Unders. O Maicon tá ali fechando ainda a sequência de Toast to Bar. Fecha agora o Maicon, como você pode ver no canto direito da sua tela. O segundo colocado e o Marquinhos, que é o quarto colocado. Então eles estão meio que lado a lado na arena, então isso fica legal para eles olharem durante a estação, principalmente quando a gente chega agora no HSPU, quando começar o último bloco, porque os atletas eles estão meio embolados aqui no fundo da arena, os líderes do campeonato. Então no HSPU eles vão estar bem próximo, a diferença deles ali é de 3 metros no máximo. Então esses atletas, quando chegar no HSPU, que estiver no centro da arena, é um olhar para um lado, olhar para o outro e ver quem acelera mais. E lembrando que nós temos mais uma bateria do Master, então tem que chegar no seu limite, porque a gente não sabe o que vai acontecer na próxima bateria, então não pode ficar dependendo só da sua bateria. O Camilo, ele tá um pouco à frente dos demais, mas os atletas estão encostando nele e o bolo do segundo escalão ali, que tá ainda começando no Double Under, tá muito próximo, é rap. Eu acredito que, como você falou, o diferencial vai ser o handstand push-up, que ali sim nós vamos conseguir saber quem vai chegar mais inteiro e quem vai ser o primeiro a sair do handstand push-up. Exato, então podemos ver 2 atletas fazendo a sequência de Double Press, o Camilo e o Cauê. O Camilo tá algumas repetições à frente de Cauê. E agora o Michael também chega para fazer. Então assim, ó, aí na tela agora nós temos os 3 primeiros colocados até então. Porém, o quarto colocado que está do outro lado, ele também está chegando, ele está grudado ali na galera, fazendo, buscando e tentando fazer de tudo para esse último round, ou seja, esses últimos 5 minutos de prova ficarem emocionantes, hein? Porque essa bateria 40-44, daí vai entrar outra 40-44. A galera torcendo aqui pro Japa, a torcida tá forte aqui no canal. Renata e Namassu mandou pra cima, Eduardo Camilo. Coach Japa, Jaqueline mandou. Vai mandando as suas mensagens pra quem é sua torcida e a gente vai acompanhando e mandando pra vocês aqui na live, galera. E ó, o Camilo já está na sequência de box jump, lembrando, ele vai ter que fazer uma sequência de 20 box jump e cobrando bem aquela extensão de quadril para não tomar no rap, como nós tivemos atletas da bateria anterior. E olha quem chega junto no box jump, Cauê. Cauê chegou, o Camilo acelerou. Camilo estava fazendo um ritmo mais cadenciado e o Cauê chegou, o Camilo começou a fazer touch and go padrão de movimento, hein? Agora ó, vai ficar 3 a 4 repetições a diferença entre os 2 atletas. E que condicionamento do Cauê, hein? Acelerando os movimentos, botando uma pressão no Camilo e tentando galgar o seu lugar no pódio. Lembrando, ele está na 3ª colocação, mas não está muito seguro, porque o Marquinhos Paz, lá da raia 19 do outro plano, tá pau a pau com ele, né, Salomão? Exatamente, ó, move a caixa, Camilo, ele vai começar o seu último round. Cauê deu uma desacelerada. O problema só pro Cauê agora é ele querer acelerar para alcançar o Camilo. Porque se ele quiser acelerar,
ele vai acabar cansando, porque o Camilo tá conseguindo impor um ritmo muito alto e o Cauê tá tentando. E olha lá, o Camilo fazendo seus 40 HSPU. Mais aberto, Camilo. Vamos ver se o Cauê consegue chegar no HSPU, hein? Exatamente. Se ele não chegar com um volume de repetições muito diferente, dá pra brigar ali nas últimas repetições de ring snatch e double under. Ó, e Cauê voltando para o HSPU. E naquela mudança rápida de câmera foi possível observar que o Marquinhos Paes está sofrendo muito nos seus Devil Press, tá ficando para trás e eu acho que ele tá pagando um preço alto. Ele tá lá no fundinho da imagem, se vocês quiserem acompanhar na raia 19. Ele tá ficando muito tempo no chão para fazer o seu Devil Press, sofrendo muito e tá saindo um pouco dessa briga que tá entre Cauê acelerou, hein? Cauê acelerou no HSPU, tá fazendo um pouco touch and go. Vamos ver se vai ficar uma diferença, de conseguir diminuir a diferença pro Camilo. Ó, ele perguntando como que o Camilo tá, vocês viram? Exato, ele mandou pra torcida e perguntou, e ele, como que tá? E eu acho que ele chutou umas 15 repetições de diferença de HSPU, ó. Mas o Camilo quebrou depois e voltou primeiro. Então esse é o ponto-chave agora. É a volta e o tempo que o atleta vai ficar parado, ó. O Camilo tá fazendo quebras menores, fazendo um volume menor. E olha lá, como mudamos a câmera, mas mesmo assim ó, conseguimos ver o ritmo do Cauê fazendo HSPU. Mas vai ficar emocionante tá essas últimas repetições de HSPU com double under, hein? Exatamente. Vamos ver. E o Devil Press deu uma segurada na galera, Salomão. Exato, o Devil Press nessa combinação de movimentos é um movimento que ele judia, porque vai forçar muito sua cadeia posterior, pelo fato de você fazer aquele burpee bem no minhocado, como dizemos no boxe. E esse burpee minhocado faz com que você perca bastante consistência do movimento de box jump para fazer o salto. É isso aí. E o Bonato, acho que vai ser o primeiro atleta o Camilo vai ser o primeiro atleta a sair lá do HSPU, ele tá com volume melhor. O Cauê deu uma sentida nesse HSPU, começou forte, deu uma sentida. Temos 11h52 já. Fecha o HSPU, o Japa, hein? Isso, 11h52 no relógio, o Japa vai fechar essa prova com facilidade. E acredito que o Cauê também, quem tiver no HSPU ali até o minuto 14 consegue fechar essa prova. Vamos ver agora. Agora é o momento que o Japa consegue acelerar para tirar essa diferença de double under. E Cauê tá no HSPU ainda, não saiu do HSPU. O Michael foi pro HSPU agora, o segundo colocado do campeonato. Vai começar a fazer sua sequência de HSPU. E olhando aqui na imagem, dá para ver que o Michael ele faz um ritmo um pouco mais lento. Ele controla mais a descida para fazer o movimento. Então ele cansa um pouco mais o ombro e perde um pouco de potência. E mão levantada para o Cauê, ele tá um pouco irritado ali, tomou alguma no rap e logo ele vai pro double under, ele vai botar uma pressãozinha no Camilo no final de prova, hein, Salomão? Isso, e a Patrícia entrou aqui na live agora e falou, coach Japa, meu primeiro coach no CrossFit. Isso aí, Patrícia, ele foi primeiro coach pra muita gente, que o bicho tem história, hein? Lendário. É um dinossauro do CrossFit. E é um excelente coach, tem uma performance de ensino muito boa e tem diversos alunos que acompanham ele até hoje. E olha que legal, olha que legal, o Japa olhou pra trás e viu o Cauê fechando os HSPU e entrando no double. Mas o Cauê agora, ele tá preocupado, eu acho que é com o Michael, não é nem mais com o Japa. Que o Michael também recuperou, tá terminando seus HSPU e a briga tá entre esses três no leaderboard. Lembrando que eles estão dois empatados, o Camilo e o atleta da raia 10, o atleta Maicon, na primeira colocação no número de pontos, e daí como fica dois em primeiro, o próximo é o terceiro colocado, que é o Cauê. Eles estão abrindo uma boa vantagem sobre o Marquinhos, que abriu agora os seus HSPU lá no fundinho, lá na raia 19. O Marquinhos é bom no HSPU, e ele é muito bom no HSPU. O máximo que conseguir um broken ali. Isso aí, então a competição está afunilando entre esses quatro atletas, Salomão. Exato, lá o Camilo mantendo a liderança, ele vai fazer os 19 box jump over. Agora ele não precisa acelerar muito, é só olhar para o lado, ver que o Cauê ainda não pegou o dumbbell para fazer os seus ring snatches, então ele consegue manter uma mais calma, ela até parou. Mas ele não pode aliviar tanto, Salomão, que nós temos mais uma bateria aí. Se ele quiser ser o campeão, é importante vencer eventos também. Lembrando, temos 35 Masters na categoria 40 e 44, campeonato aqui. Agora. O campeonato aqui em Curitiba é grandíssimo e tem uma bateria e meia de Master, então a próxima ainda é Master 40-44. Camilo deu uma boa acelerada para concluir sua prova. Vai fechar a prova, Camilo. Só correr.
Fecha a prova, Eduardo Camilo, em Abre pra mim essa 14h45, tempo não oficial. Bem boa. Agora nós vamos focar no Cauê e no Maicon lá no final, hein? Vamos ver. Abre um pouquinho mais aqui. Vamos ver como que tá saindo lá Cauê, ver se no fundo a gente consegue ver o Marquinhos também. Marquinhos ainda está no HSPU lá, como você pode ver no canto de sua tela. Tá bom, tá bom. Do lado do Marquinhos, ali na raia de número... É o Marcelo. Tem o Marcelo na raia 18 fazendo... Não, é o Gustavo Carvalho fazendo. Na raia de número 16 fazendo 16. seus HSPU também. Então, ó, faltando 1 minuto e meio para acabar o cap. Temos Cauê, por enquanto, na segunda colocação, fazendo... Indo para o box jump over, ó. Cauê vai fechar essa prova em segundo lugar na bateria, mantendo o ritmo cadenciado, descendo em step. Agora é um momento que ele não precisa dar o galeto, apenas administrar, sendo que é um odd que, como podemos ver nas últimas 2 baterias, poucas pessoas fecharam. Então até agora, com o Japa fechando essa prova, é o 4º atleta a fechar, hein? Exatamente. E quanto mais as categorias vão avançando ali para RX, mais difícil vai ficando o workout, os pesos vão aumentando, tornando uma tarefa ainda mais difícil fechar esse workout. Exato. O Marquinhos abriu os double unders lá do último round, então acho muito difícil ele fechar a prova também, mas o atleta aí da raia, o Cauê tá fechando e vai, é só correr lá, ó, correu, Fecha fechou a prova em 16h29, o tempo não oficial. Muito bom a performance dele. Ó, o atleta Diogo da raid número 15 já está na sua sequência de ring snatch. Ele que estava acelerando agora e consegue um desempenho melhor. O atleta da Capivara CT vai dar tempo de fazer o máximo de ring snatch. Não vai dar tempo muito de box jump. E o Marquinhos chegou junto, olha lá do lado. Na raid número 19, Marquinhos. Vai fechar o cap. Sim. Vai fechar o ring snatch. Fecha a prova. Muito boa performance dos atletas, um destaque para o coach Japa, que dominou a categoria, o Cauê, que começou um pouquinho atrás, mas conseguiu colar, ficando com a segunda colocação. O Maicon, você acha que ele conseguiu fechar ali? A gente não tem. Ele não, eu acho que ele não fechou o eu acho HSPU que não, ali, ele tá no HSPU. Tá no HSPU, o Maicon quem sofreu ficou nessa. em terceiro nessa prova, no que parece que pelo volume de repetições, foi o atleta Diogo da Capivara CT, ele que estava no ring